Olá a todos, senhores pais, mães, famílias responsáveis. Meu nome é Lúcia Rodrigues, eu trabalho aqui no grupo da Seven Educacional, que faz esse trabalho de educação bilíngue, né, com os nossos programas bilíngues aqui no Colégio Santa Amália, na Unidade da Saúde. É um prazer falar com todos. Estou aqui nesse primeiro drop, né, que a gente está enviando aqui pequenos conteúdos para as famílias. Uma satisfação estar com todos. E hoje o objetivo da nossa conversa é falar um pouco da importância do ensino de língua inglesa dentro do colégio. Esse é um ponto muito interessante, que tem uma questão histórica bastante relevante para contar, né? A gente aqui no Brasil tem uma realidade que é bastante diferente da maioria de outros países do mundo, né? Nós temos uma população basicamente monolíngue, apesar dos vários idiomas, né, que nós temos em cidades fronteiriças com outros países da América Latina. Obviamente, toda a população originária que tem os seus idiomas, né, como o tupi, o guarani e outros idiomas. Também, né, a população que tem a parte bilíngue nas libras, mas, assim, do ponto de vista geral, a gente é um país bastante monolíngue, o que não é uma realidade, né, quando a gente olha para boa parte do mundo. Eu li uma pesquisa ontem que diz que mais de 50% da população mundial fala pelo menos 2 idiomas. Isso acontece muitas vezes por questões de colonização, né? Então, quando você pega na África, por exemplo, muitos países falam o seu idioma de origem e o idioma do colonizador, pode ser o inglês, o francês e o português e assim por diante, né? Por outro lado, a gente tem países, né? Se a gente pegar a Ásia, por exemplo, é muito comum que exista uma coexistência de vários idiomas, né, dialetos locais misturados com o idioma oficial de um país. Então, assim, isso é bastante interessante. Na Europa, quando a gente também analisa o cenário da Europa, pela até bastante proximidade dos vários países, é muito comum que a população europeia fale mais do que um idioma, às vezes até 3. No caso aqui do Brasil, a gente tem um histórico, né, em que as línguas de origem elas foram suprimidas pela língua portuguesa e a gente acabou com esse cenário em que a nossa população basicamente fala apenas a língua portuguesa. A última vez que o Conselho Britânico analisou, fez um estudo, uma pesquisa nessa direção, foi constatado que apenas 5% da população brasileira fala inglês a ponto de poder utilizar esse idioma para se comunicar. Eu ousaria dizer que hoje talvez a gente tenha mais do que isso, né, porque essa pesquisa ela já tem um tempo, mas também não vejo que seja mais do que 10% da população. E aí, curiosamente, a gente tem aí na história do sistema educacional brasileiro algumas inserções e regulamentações para trazer línguas adicionais para o currículo, mas a gente observa que isso sempre aconteceu de forma muito, como eu vou dizer, muito superficial, né? Sem um grande aprofundamento, sem um grande enfoque do governo aí nas suas regulamentações que servem tanto para a rede pública como para a rede privada, né? Um enfoque muito forte em ensino de línguas adicionais. Além disso, a gente percebe também, né, ao longo dos vários governos, aqui não é uma questão de governo A, B ou C, mas ao longo dos vários governos, nos últimos 50 anos, a gente percebe até uma indecisão, né, se a língua adicional deveria ser a língua inglesa, a língua espanhola,
ou as duas. Então, a gente teve momentos já na história recente em que o espanhol era obrigatório no ensino fundamental, depois ficou, esse ano mesmo, né, uma discussão sobre a obrigatoriedade do espanhol no ensino médio, e recentemente é que com a BNCC, né, que foi um documento regulatório que é agora do século XXI, do início do século XXI, que se estabeleceu o ensino da língua inglesa como um direito fundamental do estudante brasileiro. Então, olha que interessante, né? Isso explica muito porque, principalmente na década de 80, 90, começo dos anos 2000, a gente tem um cenário em que o aluno eventualmente poderia ter inglês na escola, mas o inglês ainda numa perspectiva de entender o funcionamento da língua inglesa, né? E não o inglês com finalidades de desenvolvimento comunicativo no idioma. E aí todas as famílias que quisessem, né, que seus filhos e filhas aprendessem um idioma, em especial a língua inglesa, fossem para escolas de idiomas, né, buscassem esse complemento para garantir que, de fato, seu filho e sua filha, lá por 18, 20 anos, estivesse fluente no inglês. Então, isso ajuda a gente a entender esse movimento, né? Então, principalmente na década de 80 e 90, a predominância do ensino de inglês nas escolas era no sentido de entender o funcionamento do idioma. Então, basicamente, as escolas trabalhavam com ensino da gramática, né? Trabalhava um pouco de tradução, né? Eu mesma fui uma aluna que fiz muito, né, estudos do inglês na escola, traduzindo textos. Depois a gente tem o trabalho de listas de palavras, né? Então, todas as palavras de comida, as palavras de objetos que tem na sala de aula e assim por diante. Uma coisa que começou a mudar foi quando, na década de 90 em especial, a gente teve o surgimento da abordagem comunicativa como uma estratégia educacional, uma metodologia quase, né, de ensino de línguas adicionais, que conseguiu trazer uma efetividade mais interessante para a aprendizagem de inglês, espanhol ou qualquer outro idioma. Essa abordagem, ela tem por objetivo, né, trazer situações do dia a dia. Então, que a língua inglesa, a língua espanhola, a língua italiana, né, ela é usada para efetivamente cumprir coisas do dia a dia. Então, situações em que a gente faz compras, situações em que eu me apresento para alguém, situações em que eu vou pegar um avião, então eu tenho todos aqueles trâmites de aeroporto, situações no restaurante e assim sucessivamente. Isso foi bastante revolucionário, né, nos anos 90, e a abordagem comunicativa é uma coisa importante até hoje, porque ela traz, né, ela evidencia a importância de trabalhar a aprendizagem de um segundo idioma numa perspectiva que, de fato, você consiga utilizá-lo para se comunicar. Bom, contando essa historinha, né, acho que a gente tem aí agora, nesse século, as escolas tomando para si cada vez mais essa responsabilidade de fazer com que a língua inglesa seja ensinada de fato dentro do colégio, né, dentro da instituição de ensino. Esse é um movimento muito importante para o Brasil, porque é como se a gente imaginasse que a criança está ali dentro da escola aprendendo matemática e que quando ela termina
por exemplo, o fundamental, ela não sabe fazer uma conta, né? Então, não tem, é uma incongruência, né? É uma incoerência a gente imaginar que as crianças e os adolescentes vão ter ali uma carga horária, né? Às vezes de 1, 2, 3 aulas por semana, e terminar essa jornada educacional sem conseguir minimamente se comunicar e poder usar o inglês para finalidades profissionais, acadêmicas, sociais, de inserção, né, em contextos diversos aí no escopo mundial. Então, isso é muito importante. A gente da CEF tem um orgulho muito grande de estar fazendo esse trabalho junto com o Colégio Santa Amália, que se mostra, né? Eu conheço o Colégio Santa Amália já há muitos anos, mesmo antes da parceria com a SEVA Educacional, e para nós é uma grande, é muito bacana a gente poder fazer esse trabalho com o colégio, que já tinha, né, sempre teve essa preocupação com a excelência educacional, com oferecer uma educação que de fato forme os seus alunos e as suas alunas. Então, a gente, ao longo aí desses 2 anos de parceria, a gente tem fortalecido a formação dos professores, dado suporte, colocado o grupo em contato, né, com o que tem de mais moderno hoje na parte de ensino de língua inglesa. E a gente vislumbra aí um resultado acontecendo já nesse momento. Isso é muito importante, né? Muitas vezes, quando o colégio traz um programa bilíngue, com muito foco e com bastante estrutura, às vezes demora alguns anos para você ter resultados concretos. A gente já vê isso acontecendo no Colégio Santa Amália. Então, isso é uma coisa muito, muito importante, né, de trazer, mas é o resultado obviamente, de executar um programa bilíngue dentro de um colégio que já tem uma estrutura educacional e um grupo de líderes educacionais, diretores, coordenadores pedagógicos, muito voltados, né, muito atentos para essa oferta educacional de qualidade, seja no inglês, na matemática, na história, geografia, assim por diante. Né? Então, nós percebemos, né, que o Colégio Santa Amália hoje, ele realmente oferece isso para os seus alunos, indo nessa linha, né, da educação brasileira estar abraçando essa responsabilidade do inglês ser ensinado na escola, e que o aluno, a aluna do Colégio Santa Amália, de fato, não precisa buscar um inglês fora da escola, né? Quando esse estudante estiver ali terminando o 3º ano do ensino médio, né? Vai estar fluente em inglês, tanto na leitura, na escrita, na fala, na compreensão, né? Daquilo que é dito durante uma interlocução em inglês. Então, os senhores pais, as senhoras mães, toda a família pode ficar tranquilo em relação a isso. Isso, para mim, também é uma demonstração de que o colégio é, de fato, muito atento, né, às movimentações e as necessidades aí que estão surgindo nesse século XXI. Né? Saber outro idioma, em especial a língua inglesa, é fundamental para o futuro adulto deste século. Né? Sem isso, né, num mundo cada vez mais conectado pela tecnologia, né, e hoje a gente já percebe a possibilidade de se trabalhar para empresas fora do país, sem sair do país, né? Você pode trabalhar para uma empresa canadense sem ter que mudar para o Canadá. Isso já é uma realidade e eu tenho certeza que nos próximos 5, 10 anos isso vai ser mais factível ainda. Agora, para isso, o domínio da língua inglesa, que é a língua mais utilizada para interações internacionais hoje, é fundamental.
Então, é importantíssimo que isso seja um ponto focal na formação dos estudantes que estão hoje aí na sua trajetória formativa. Então, de fato, é importante, né, que isso esteja acontecendo na escola, porque, além de tudo, isso conecta, faz com que a língua inglesa seja ensinada não só enfocando o idioma, mas enfocando processos de comunicação, de interlocução, enfocando competências socioemocionais, capacidade de ouvir bem o outro, de interagir com outras pessoas. Então, o cenário de ser uma pessoa eficiente no uso de uma segunda língua tem muito mais a ver do que só conhecer e saber utilizá-la do ponto de vista da fala. Tem outros aspectos envolvidos e isso é fundamental que esteja conectado com o dia a dia da escola, que faz esse trabalho formativo de desenvolvimento da pessoa, né? Então, isso eu tenho certeza que faz dar ainda mais valor para o ensino do inglês estar acontecendo dentro da escola regular e não mais nos centros de idiomas. Então, gente, sim, muito obrigada pela atenção de todos. Eu espero que eu tenha conseguido dar um pouco desse cenário, né, e mostrar o quão importante é o que os alunos e as alunas estão aí vivendo dentro dessa oferta do programa bilíngue em parceria, né, da Seven Educacional com o Colégio Santa Amália. Tá bom? Obrigada e até a próxima.